Olá pessoal, tudo bem? A semana deve ser de batalha no Senado por conta da tentativa de instalação da CPI do MEC, né? A oposição, num primeiro momento, se aproveitou de um erro do governo, de uma falta de estratégia do governo, conseguiu juntar 27 assinaturas, mas depois a própria oposição também cometeu um erro de divulgar que já tinha essas 27 assinaturas na véspera de um fim de semana e de uma semana que é bastante atípica no Congresso, porque por conta do feriado, né, vai haver menos sessões, com menos presença aí dos parlamentares e abriu espaço e oportunidade para que o governo conseguisse trabalhar antes de uma eventual apresentação desse requerimento de instalação da CPI. E com isso, o governo conseguiu a retirada de 3 assinaturas da CPI do MEC, né? O caso é bastante grave, mais grave do que outros no governo, porque são denúncias realmente muito sérias, né? Há, inclusive, áudios, há denúncias já de prefeitos, de cobrança de propina, há relatos, e inclusive na imprensa, de superfaturamento, né? de compras por parte do Ministério da Educação, e tudo isso, claro, seria um prato cheio para a oposição em ano eleitoral. Obviamente, a CPI se transformaria num palanque de campanha, e isso é esperado da CPI, acontece normalmente em todas as CPIs, e no ano eleitoral mais ainda, né? Esse, inclusive, é o argumento do governo para tentar convencer parlamentares a retirarem suas assinaturas, né? Por outro lado, a oposição argumenta que só trabalha pela CPI porque órgãos de controle, órgãos que deveriam estar investigando, não estão fazendo isso, né? Que a Controladoria Geral da União, apesar de ter instaurado lá atrás uma apuração, não chegou a conclusões relevantes e que fossem importantes para acabar com esse suposto esquema no Ministério, a Polícia Federal também, e a Procuradoria-Geral da República, como tem sido praxe nesse mandato de Augusto Aras, não tem se movido para investigar claramente e seriamente o atual governo federal. E por isso a oposição diz que sobrou apenas essa investigação política dentro do Congresso, que seria a oportunidade que eles teriam de colocar os assuntos na mesa. E a avaliação geral deles, na oposição e também entre governistas, é de que é uma CPI muito perigosa para o governo, porque os casos estão dados aí, por terem alguns relatos muito claros, os personagens já estarem, alguns deles identificados. Seria fácil, através de quebras de sigilo bancário, por exemplo, quebras de sigilo de mensagens, identificar para quem trabalhavam os pastores que estavam fazendo esses pedidos de propina, se é que de fato eles estavam sendo feitos. O fato é que dos 3 parlamentares que retiraram assinaturas, 2 são do Podemos, partido que se notabilizou pela defesa da Lava Jato, que se colocou como partido defensor do combate à corrupção, que chegou a afiliar inclusive o Sérgio Moro, mas que com a saída de Moro fez, me parece, um acordo com o governo e retirou 2 assinaturas, né? Não é comum e não é por acaso que 2 nomes do mesmo partido tenham retirado em poucas horas as suas assinaturas da CPI, o que praticamente enterrou, num primeiro momento, essa CPI. Depois, um senador do PDT, o Everton Rocha, também retirou sua assinatura. Há uma expectativa da oposição de conseguir algumas agora, no início da semana, inclusive a do Marcelo Castro, que é o presidente da Comissão de Educação do Senado. Então eles vão tentar chegar de novo nas 27, mas óbvio que a força-tarefa do governo continua trabalhando para retirar assinaturas, sob o comando do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que tem interesse total em evitar essa CPI, afinal, o indicado dele é o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, então por causa disso Ciro Nogueira está bastante empenhado nesta CPI para evitá-la, mais até do que se deu na CPI da pandemia, quando ele ainda era senador, era da tropa de choque do governo e não fez tanta coisa assim para conseguir evitar aquela CPI. Agora, há um trabalho muito forte do governo, o que mostra a preocupação também do governo com essa comissão parlamentar de inquérito. E claro, a oposição vai continuar tentando utilizar aí essa oportunidade de CPI para, no ano eleitoral, desgastar um pouco mais o governo. Essa semana é uma semana difícil para que se consiga assinaturas. O Congresso só vai trabalhar até quarta-feira, só vai ter sessão para valer no Senado na terça-feira. Na quarta é uma sessão deliberativa, poucos senadores devem ir lá. Então, por isso é muito difícil para a oposição conseguir aí, caminhar com essa CPI, pelo menos nos próximos dias. Um abraço para vocês e até mais.